Surpreso ao ver Zeynep, Sinan disse que achou que ela estava no trabalho. Zeynep disse que achava o mesmo e pergunta qual é o segredo. Carride disfarça, diz que pediu para Sinan não contar nada para ela, mas tomou uma decisão. Gostaria de dar um presente para a menina que vai entrar na vida dela. Quer comprar uma casa para a neta. Zeynep agradece a mãe, diz que ela já fez tanto por eles até agora e não pode aceitar isso. Carride diz que é um presente para sua neta. Sinan fica muito incomodado com as mentiras de Carride, mas não a desmascara. Zeynep diz à mãe que o seu caso foi adiado devido a objeções de um membro do orfanato e então foi lá para ver se ela pode ajudá-la como advogada. Carride diz que é claro e vai entrar em contato com o orfanato imediatamente. Ela não precisa se preocupar. Melek sofre ao se recordar de Zeynep com Zelish. Com raiva, ela tira todos os pássaros que havia pregado na parede do quarto. Zeynep pergunta a Sinan se ele está nervoso e diz que ele parece um pouco distraído. Sinan diz que está preocupado com a situação no orfanato. Eles tentaram tanto e quase conseguiram. Zeynep diz que também tem medo, mas confia na mãe e acha que ela vai resolver tudo. Zeynep diz que fez uma promessa para Zelish antes das más notícias aparecerem, que ia visitar ela hoje e também ia tirar foto, e quer cumprir a promessa, senão ela vai ficar triste. Sinan diz que adoraria ir lá com ela, mas tem uma reunião muito importante. Zeynep diz que ele pode focar no trabalho e sai. Carride liga para Sinan e pergunta se a Zeynep está com ele. Sinan diz que não. Carride diz: Sinan, você não vai contar nada, não é? Sinan pergunta se ela está pedindo para ele continuar mentindo. Carride pede para ele não estragar uma coisa que está dando certo ou vai afetar todo mundo. Sinan diz que deveria ter contado para Zeynep assim que soube. Cometeu um grande erro ao ir consultá-la. Carride diz que ele não cometeu nenhum erro. Foi ela que planejou isso e mentiu primeiro. E pelo bem dela, ele se envolveu, se isso fizesse sentir melhor. Nervoso, Sinan diz: Claro que não, senhora Carride. Não me faz sentir melhor. Carride diz que fez a coisa certa por sua filha Zeynep e faria tudo outra vez. Ele deveria ver como a esposa está contente e ficar feliz com isso. Sinan diz que a Zeynep vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Ou ele ou a senhora Gonu vão contar para ela. Carride diz para ele não se preocupar com a Gonu, que vai falar com ela. É só ele não contar para Zeynep. E pergunta o que ele vai fazer. Sinan diz que vai pensar. Sendiz e Sule chegam em casa e começam a falar sobre o repertório que ela vai cantar. Sule diz ao filho que vai ser cantora. Sule pega Hassan no colo, diz que ele foi um anjo que mandaram para ela e chamando Melek de filha, pede para ela trazer uma fralda porque vai trocar o Hassan. Melek fica feliz ao ver a mãe sendo carinhosa com o irmãozinho. Sendiz encontra a caixa com a comida que Melek escondeu. A senhora Zeynep pergunta a Gonu o que ela e o marido de Zeynep vão fazer. Gonu diz que acha que vão falar com a Zeynep. A senhora diz que Gonu fez a coisa certa. Se o marido de Zeynep não puder contar a verdade para ela, ela conta. Gonu diz à senhora Zeynep que descobriu onde a turna mora e hoje vai deixar outra caixa com comida na porta da casa dela. Furioso, Sendiz manda Melek responder onde achou aquela caixa e por que escondeu dele. O maldito pergunta se por acaso ela está indo na loja pedindo o nome dele, se começou a mendigar, se está pedindo comida para as pessoas. Sule diz que Melek não pediu, deram para ela. Foi aquela mulher. Ai, seu cretino, miserável, nojento. Sendiz diz que Sule e Melek devem estar pensando que ele é um burro mesmo. Deixa o Sendiz sentar e morrer de fome enquanto elas comem tudo. O infeliz diz que não vai tolerar isso e começa a jogar a comida fora. Desesperada, Melek diz que é a comida do irmão. Sendiz manda ela ficar fora disso ou jura que ela vai pagar. E destrói toda a comida dizendo que quer ver como eles comem agora. Deus amado, essa infeliz Sule não para esse traste maldito desse homem, que ódio essa praga. Duru chega ao apartamento de Ali e diz que foi buscar o que é seu. Ali diz para ela entrar e fica na sala, enquanto ela pega suas coisas no quarto. Duru vai saindo, pergunta se ele realmente não vai impedi-la, se não vai fazer nada. Ali diz que isso só deixaria as coisas mais difíceis para os dois. Tentou, queria uma relação com ela, fez a sua parte. Duru diz que ele se sentiu obrigado a fazer isso e como é fácil para ele desistir dos dois. Ali diz que não é fácil, mas acha que alguém tem que saber quando terminar. Duru vai embora arrasada.
Sule diz a Sendiz que vai ao salão arrumar o cabelo para hoje à noite, para ficar bonita. Sendiz diz: você já tá linda, boneca. Olha só para você, tá uma delícia. Esse negócio de música tá mudando você, hein, Sule? É como se você fosse famosa e eu casado com a famosa. Sule, porca imunda, fica se achando com o elogio do cretino e diz: tá bom, amor, tá bom. Gonu está à distância e vê quando Sule sai de casa. Carride liga para Gonu e diz que está indo vê-la, porque quer falar com ela sobre uma coisa muito importante. Gonu diz que não está em casa, mas se é tão importante, Carride pode ir até ela agora e que mandará o endereço para ela por mensagem. Carride diz que tá bom. Serap chega à empresa de Sinan para a reunião que marcaram. Ela nota que ele está estranho e pergunta se ele está bem. Sinan diz que sim, só está um pouco abalado. Serap pergunta se ele quer falar sobre isso e diz que talvez falar ajude. Sinan diz que precisa tomar uma decisão, essa é a questão. Está numa encruzilhada, está num impasse, o que é certo, o que é errado, não sabe. Serap diz que, na sua opinião, não existe caminhos certos ou errados, tudo tem um preço. Qualquer que seja a nossa escolha, acabamos pagando um preço. Isso é inevitável, e se tivermos medo do preço a pagar, se não pudermos tomar a decisão necessária, isso é covardia. E a covardia é o maior veneno da vida. Sinan diz que não sabe se está com medo. Além de pensar nele, existe a possibilidade de alguém que ele ama se magoar muito. É como se depois de muito tempo, ela finalmente estivesse feliz. E ele não sabe se tem o direito de estragar a felicidade dela e tem medo de sentir culpa pelo resto da vida. Enquanto isso, Zeynep passa um tempo com Zelish. Serap, diz a Sinan, tem um ditado que eu gosto muito, que a verdade vença, mesmo que o mundo seja destruído. É muito melhor encarar a verdade do que ter uma falsa felicidade. Zeynep está com Zelish, mas não para de se lembrar da turna. A professora diz a Zelish que já é hora de irem. Zelish diz a Zeynep que foi um dia maravilhoso, nunca vai se esquecer e a agradece. Zeynep diz que também não vai esquecer. Sendiz grita a Meleque para pegar um copo d'água para ele e depois manda ela levar a madeira para fora agora. Ele diz que as suas costas estão doendo e já é primavera. Acabou o inverno e não precisa mais daquilo. Carride chega ao encontro de Gonu e pergunta por que ela lhe fez ir ali. Gonu diz para ela esperar um pouco. Nesse momento, Meleque sai de casa carregando o saco de madeira. Carride fica surpresa ao vê-lo. Meleque acaba caindo com o peso do saco. Gonu sofre com o que vê. Aysel se aproxima de Meleque e a ajuda. Gonu diz a Carride que ela precisa da ajuda delas. Carride pergunta se Gonu acha que é fácil ajudar, se podem ajudá-la. Gonu diz que não podiam, mas podem tentar de novo e pergunta se podem ficar só olhando. Carride diz a Gonu que as intenções dela não vão ajudar. Ela quer mudar o destino das pessoas, mas não pode. Cada um vive os seus próprios destinos. Carride diz que vai embora e pergunta se ela vai também. Carride diz que não e a agradece. Aysel é muito carinhosa com Meleque e pergunta se ela não está machucada. Meleque diz que não, a abraça, a agradece e volta para casa. Gonu fica de olho em Aysel. O dono do jornal não aceita a demissão de Zeynep. Ele diz para ela não fazê-los parecer um jornal instável que muda de fotógrafo a cada 3 dias ou que fique pelo menos até que ele ache outra pessoa. Sem saída, Zeynep acaba concordando em ficar. Ela sai da sala do chefe e Ali entra. Ali pergunta se o senhor acha que convence Zeynep a ficar. O senhor diz que nem quer saber o que houve entre eles, mas não quer ouvir nada parecido de novo. Ele está com a carta de demissão de Zeynep de Ali e diz que se ouvir mais uma vez essa história de que não deve deixar alguém se demitir do jornal, ele vai demitir. Ali promete que não vai acontecer de novo e o agradece. Gonu chega à casa de Aysel e diz que queria perguntar sobre a vizinha dela, a Sule. Gonu diz que a conhece, mas elas não se falam há algum tempo, está preocupada com os filhos dela e pergunta como as crianças estão. Aysel diz que as crianças estão famintas, miseráveis, largadas. Aquelas pessoas não são pais, sem falar no que aquele Sendiz faz. Aysel continua. Esse homem é um verme. Mas e quanto a Sule? A Sule é mãe deles e não está nem aí para essas crianças. Olha, se não fosse por mim, as crianças já estariam mortas faz tempo. Olha, não é muito, mas eu faço tudo o que podia fazer. Gonu diz. Deus te abençoe, senhora.
Eu vou comprar algo para eles e levar até lá. Vou deixar na porta. Aisel diz que isso seria ótimo para eles. Gonu pergunta a Aisel se deixar o seu número de telefone com ela, ela ligaria se tivesse alguma emergência, porque a Meleque é uma menina muito querida para ela. Aisel diz que pode sim. Gonu pede para isso ficar entre elas. Aisel promete que ficará. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.